feliz com o nosso liturgo novo hoje. Vocês viram? Nosso liturgo é uma bênção poder ver que o corpo de Cristo, os seus membros servem uns aos outros. Estamos muito contentes por ver a igreja progredindo, seus membros amando a sua congregação, e isso fará muito bem a longo prazo. Louvamos a Deus pelos irmãos que estão presentes. Queremos saudá-los com a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Convidá-los para que escutemos o último mandamento da lei de Deus, hoje em Êxodo 20, versículo 17. Nós faremos a exposição do último mandamento da lei, registrado em Êxodo 20, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Quero convidá-los para que leiamos juntos esse versículo. E eu estou muito feliz também com as crianças que estão memorizando a lei. Praticamente as crianças estão sabendo os 10 mandamentos. Eu não vou fazer isso com o Davi hoje, porque estamos no culto público. De repente, os outros vão se sentir inveja, e o mandamento de hoje é sobre inveja, sobre cobiça. Então, melhor evitar esse problema. Mas Davi é um dos meninos que memorizou os 10 mandamentos. Davi, quero dizer a você e às demais crianças, isso fará uma grande diferença amanhã, se você praticar. Então vamos acompanhar o texto juntos, todos juntos, por favor. Vamos ler. Não, casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão, uns não puderam vir, estão enfermos, e nós queremos também saudá-los com a graça de Jesus, e vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, que bom estar na tua presença. Senhor, nós nos alegramos porque, apesar de não termos nenhuma dignidade para estar, nenhum mérito da nossa parte para estar na tua presença, Jesus, teu Filho, nos dar esta graça, como nosso mediador. O Senhor nos apresenta diante do Pai, e este é o maior de todos os privilégios que um pecador possa falar com o divino, isso certamente por mérito de Jesus, o nosso eterno Redentor. Esta noite estamos encerrando, Senhor, esta exposição dos teus mandamentos tão antigos, mas ao mesmo tempo tão atuais, relevantes e aplicáveis. Dar-nos humildade, não apenas para memorizá-los, nos esforçarmos apenas para memorizá-los, mas sobretudo para praticarmos estes mandamentos. E quando falharmos, que saibamos o caminho de volta para a cruz. Ó Deus, bendito, Senhor dos céus e da terra, nosso Criador e Redentor, que o teu Espírito Santo ministre ao coração do teu povo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o 10º mandamento, ele é um dos mais diferentes mandamentos da lei. E por uma razão, ele é diferente de todos os demais. É porque ele começa no coração. Ele começa no coração. Qualquer outro mandamento, de modo geral, começa de fora para dentro. Mas esse mandamento começa de dentro para fora. Ele, na verdade, é um resumo de todos os demais mandamentos. De todos os demais, o 10º é, de fato, um resumo.
Quando olhamos para o texto que acabamos de ler, nós percebemos que, desde o início, falamos que os mandamentos são aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. E aquilo que é exterior, mas também interior. Como, por exemplo, não matarás. Jesus disse, se você odiar no seu coração, você é um assassino. Então, não matarás é externo. Mas Jesus diz que o mandamento é mais profundo do que naquilo que a gente pode ler. Quando olhamos para o mandamento, não cobiçarás, nós sabemos que a cobiça vem do coração. E o coração é a sede das emoções. É aquilo que temos estudado em nosso curso de Teologia das Emoções na EBD. Temos aprendido que é do coração. Coração, irmãos, não é bomba e nem cérebro. Coração é a essência, o centro de tudo que nós produzimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos e tudo que nós fazemos vem do coração. Quando pensamos nessa perspectiva da cobiça como um mandamento interior, nós nos lembramos de Acã, em Josué capítulo 7, versículo 21. Lá no texto de Josué capítulo 7, versículo 21, nós temos uma verdade muito interessante que vale a pena você acompanhar. Lá diz o texto que Acã, ele roubou objetos sagrados da cidade de Ai. E quando ele fez isso, antes ele cobiçou no coração. E depois ele tomou. É isso que diz lá no texto de Josué. Vocês podem ler comigo? Quando vi uma... Foi o que ele fez? Cobicei-os e tomei-os. Percebam que Acã, ele antes de roubar, antes de tomar para si, ele desejou ardentemente. Ele cobiçou. Quando lemos capítulo 4 de Tiago, versículo 1 e 2, nós vemos ali que Tiago diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. A primeira parte diz que vocês cobiçam, que vocês invejam, e por isso vocês matam. Ou seja, todo assassinato é, antes de tudo, uma cobiça. Isso tem aspectos relevantes. Por exemplo, quando nós pensamos em não matarás, não furtarás, não adulterarás, todos esses mandamentos são transgredidos por meio da cobiça. Mas, irmãos, nem todos os desejos são pecaminosos ou são cobiça. Nem todos os desejos são cobiça. Por exemplo, desejo por alimentos nos lembra de comer. É errado sentir desejos por comer? Se ele for desequilibrado, se for um desejo ardente, desequilibrado, certamente que sim. Mas, de modo geral, desejo de comer é normal. Nosso desejo de fazer alguma coisa útil nos motiva a trabalhar. Nosso desejo por amizade nos atrai a participar de uma comunidade. Nosso desejo por intimidade nos leva ao casamento, por exemplo. Nosso desejo, certamente, quando ele é equilibrado, direcionado para o objeto certo, não tem nada de pecaminoso. Temos desejos saudáveis, inclusive o mais importante deles, qual é? O desejo de conhecer a Deus, de amar a Deus,
de ter comunhão com Deus. Esse é o maior de todos os desejos. Contudo, meus queridos, por causa da natureza pecaminosa, muitas vezes nós queremos a coisa errada, na hora errada, de forma errada, por motivos errados. Quem nos ajuda, aquele teólogo que nós temos estudado aqui, Alasdair, no seu livro Organizando as Emoções, uma frase que nós lemos hoje, já temos lido ela algumas vezes, ele diz assim, aspas, amamos a coisa errada, ou talvez amamos as coisas certas de maneira errada, ou as amamos demais. Os desejos desordenados começam assim. Desejamos a coisa errada, ou às vezes desejamos a coisa certa da maneira errada, ou às vezes as desejamos demais. Isso é aquilo que chamamos de idolatria do coração. E é sobre isso que trata o 10º mandamento. Então, se nem todo desejo caracteriza cobiça, o que caracteriza a cobiça? O que torna a cobiça um pecado? 2 respostas básicas nós podemos dar nesta noite. A primeira delas, cobiçamos quando queremos para nós o que pertence a outra pessoa. Esse é o princípio da lei. É que nós cobiçamos todas as vezes que queremos para nós o que pertence a outra pessoa. Não é apenas um desejo pelas coisas. É o desejo pelas coisas alheias. Por isso que eu disse para vocês, isso é transgressão do mandamento, por exemplo, não furtarás, não adulterarás. E nós vamos perceber que o 10º mandamento é o mais importante mandamento da lei. Então, a primeira coisa que nós precisamos dizer a vocês, 2 respostas básicas que respondem à pergunta, o que torna a cobiça, o desejo, um pecado, quando queremos para nós o que pertence a outra pessoa. Por exemplo, o que é cobiçar? Cobiçar é anelar, é desejar ardentemente por algo que pertence a outra pessoa. Não é apenas um desejo por algo que temos, ou melhor, que não temos, é o desejo por algo que a pessoa tem. Os ladrões de celulares e iPhones, por que eles querem tanto celular? Tem seu valor, tem sua importância. Então, ele olha para o celular alheio e ele deseja o alheio, ele cobiça o alheio, e então ele furta ou rouba. É assim que começa, tudo começa no coração. Então, nesse mandamento, nós vemos que Deus proíbe a cobiça. Cobiçar, queremos dizer que cobiçamos quando desejamos o que pertence a outra pessoa. E esse mandamento, irmãos, tem a ver com inveja, tá bom? Tem a ver com inveja. Há sempre algo de inveja na cobiça, sempre. Não existe, portanto, inveja santa. A gente usa essas expressões, não é? Rapaz, eu estou com a inveja santa. Não existe inveja santa. Toda inveja é pecaminosa. Porque todas as vezes que você diz assim, eu tenho uma inveja santa, você simplesmente está desejando a posição dele, mesmo que espiritual. Às vezes uma posição na igreja, um cargo da igreja, pode ser motivo para a transgressão do 10º mandamento. E tudo começou lá no Éden, no coração de Eva, no coração de Adão. Estava lá, Eva no jardim, tudo era deles, Deus criou para eles, mas a serpente chegou e, conversando com Eva, perguntou para Eva o que Deus disse sobre a proibição, lá de Gênesis 2, 15 a 17. Eva disse, Deus proibiu a gente de comer do fruto e nem mesmo tocar no fruto.
Eva, então, foi tentada por Satanás ali, pela serpente. E antes de Eva comer, diz o texto bíblico que ela viu que a árvore era boa, fruto bom para dar entendimento. Ela viu. Gente, a expressão ela viu, ela reflete a cobiça. A cobiça começa pelos olhos. Pelos olhos. Tudo começa pelos olhos. É claro que, quando eu digo tudo começa, antes no coração. Os olhos enxergam, o coração começa a desejar, e ali o pecado começa a nascer. E já nasceu, e já gerou outros. Então, o texto mostra que Eva queria ser como Deus, algo que ela não podia ter. Quando a serpente disse, olha, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você será como Deus. Uau, Eva disse, eu quero ser como Deus. Ela não disse assim explicitamente, mas quando ela comeu, certamente ela estava desejando ser como Deus. Eva foi enganada pela serpente. Eva queria ter algo que ela não podia ter. Esse é o conceito de cobiça. Faz parte da nossa natureza, irmãos. A inveja e a cobiça desde pequenos. Um exemplo de Paul Washer, de crianças no berçário, ele costuma dizer, dar esse exemplo, que ele fala que o que mais desperta o desejo de uma criança é ver um brinquedo nas mãos de outra criança. Lembra? Quando seus filhos eram menores, os nossos filhos agora menores. O menino está com o brinquedo dele ali, ou o brinquedo está ali jogado, ninguém quer. Na hora que um outro pega, ele diz, é meu, é meu, é meu, e começa a briga. É assim não? Crianças, vocês não fazem isso? Isso chama-se inveja. É algo dentro do coração da gente. Isso é pecaminoso, crianças. E a gente precisa lutar contra isso. Preste bem atenção. Crianças são sinceras. Elas não conseguem esconder a amargura de não ter aquele melhor brinquedo do Natal do ano passado. Viu lá no ano passado o brinquedo do amiguinho foi melhor do que o dele. O risco dele desejar planejar um furto é muito grande. Muito grande. Crianças cobiçam. E adultos são sutis, mas fazem as mesmas coisas. Nós somos só mais sutis. Nós fingimos. Por exemplo, a gente está na hora do lanche, e o lanche não era tanto, e sobrou um pedacinho de bolo. Uma criança faz o quê? Ela pega e come logo, ela garante. E o adulto, deixa lá. Deixa lá. Ninguém come. A moça senta e ninguém come. Mas no coração deseja de comer. Somos sutis, muito educados, mas o pecado está lá. Ou você nunca sentiu a vontade de comer aquele último pedacinho da pizza, pedacinho da torta, mas você deixou lá, porque é educação, mas o teu coração tinha cobiça. Somos muito parecidos uns com os outros. Vou dar alguns exemplos importantes para vocês ainda refletirem aqui. Irmãos, não tem maior privilégio para nós do que receber da parte do Senhor aquilo que o salmista no Salmo 139 orou, lá no versículo 23 e 24. Nem precisa citar, mas é importante você lembrar. Vê se há em mim algum caminho mau. Quando a gente lê a lei, a gente não enxerga, mas quando a posição vem, nosso coração é exposto. Que bênção para nós. Então não fique com raiva não, tá? Se você sair daqui percebendo que tem pecados de cobiça e precisa lutar contra ele. Deixa eu dar alguns exemplos. Veja como reagimos quando um colega de trabalho recebe uma promoção. Como é que a gente reage? Colega de trabalho foi promovido. A secretária agora é vereadora. Meu amigo, o negócio muda. A secretária adjunta agora é secretária titular. Isso vai trazer problema no trabalho. Tenha certeza, fique tranquilo, seja tranquilo, não
Bata de frente, porque cobiça e inveja acontece no local de trabalho. Isso acontece não apenas com os outros, com a gente. A gente reage com inveja. A gente chega em casa e pode reclamar para o cônjuge, dizendo, trabalho duro, não tem uma promoção, o cara chegou ontem, já está promovido. Outro exemplo. Talvez os seminaristas, não tem nenhum seminarista aqui, mas nós que vivemos no seminário, a gente vai mora internamente. De repente, um colega de quarto encontra uma namorada, um amor, e ainda a gente está solteiro já há mais de 30 anos. Meu amigo, deve dar uma invejazinha no coração daqueles que querem casar, mas não acham um cônjuge. Acontece, muitas vezes. Tem até uma história no Piauí, eu ouvi uma história no Piauí, em Teresina, de um homem que matou um amigo dele, um amigo muito próximo dele. O amigo dele, ele chamou um amigo para ir em certo lugar, e aí o amigo foi com ele, parece-me que foi de moto, e em determinado momento o amigo parou a moto e disse, eu vou te matar. E matou o amigo. E antes de matar, ele confessou, perguntou, por que você está fazendo isso? Ele disse, eu tenho inveja de você. Ele foi muito sincero. Isso acontece muito, irmãos. Muito, muito mesmo. Estou lembrando aqui dessas coisas, vem à nossa mente essas lembranças. Mas eu quero ainda dar um outro exemplo sobre isso. Um amigo vai a um lugar onde só em sonhos nós iríamos de férias. Para Disney. Talvez ele nunca vá para Disney. E aí tu vê lá, o nosso doutor lá, o advogado, com a família na Disney, com a filha lá. E você diz, poxa, que sonho. E aí você acaba xingando o infeliz. Infeliz. Se eu pudesse estar lá. Não, gente, isso é cobiça, inveja. Isso revela nosso coração ingrato. Isso revela nosso coração ingrato, irmãos. Então nós temos a primeira forma de manifestar os desejos como cobiça, quando nós desejamos aquilo que pertence a outra pessoa, ou está numa posição da outra pessoa. Segunda forma que nós pecamos é quando estamos cobiçando, quando o nosso desejo nos leva ao descontentamento, ou a uma expressão de descontentamento. De acordo com o breve catecismo de Westminster, ele diz que o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da propriedade do nosso próximo, e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Cobiça são desejos desordenados. São desejos desordenados que levam ao descontentamento pela nossa condição. Às vezes a gente tem inveja até do pai da outra pessoa. Se eu pudesse meu pai fosse fazendeiro. Se meu pai fosse empresário. E aí começa a reclamar, fazer comparações. Crianças, vocês estão me ouvindo aqui? Deus permitiu que vocês estivessem na família que vocês estão, com o pai e a mãe que Deus concedeu para vocês. Sejam gratos. Tendo queda, sejam gratos. Sejamos gratos. Talvez a nossa casa não seja a melhor casa desse mundo, mas foi a casa que Deus nos deu para morarmos.
Não façam comparações com a casa do empresário, daquele homem rico. Ah, se eu pudesse ter aquela casa. Seja grato ao Senhor. A cobiça, irmãos, é certamente o desejo que nos leva ao descontentamento. Fôssemos estava muito, acho quase solto aqui. Eu ia dizer igual o irmão Leônidas, é Satanás. Irmão Leônidas, isso é Satanás que está fazendo isso. Mas Satanás não vai atrapalhar. Então, só quem entende a brincadeira é quem estava na IBD. Mas quem não estava também vai entender. Então, vamos pensar juntos aqui, irmãos. Cobiçar é o coração descontente. Descontente com o que pertence a ele. Gente, pobreza é uma condição. É claro que tem vários fatores, mas nós não podemos julgar a pobreza apenas como preguiça, porque a Bíblia não trata a pobreza simplesmente como preguiça. Quando eu falo de pobreza, não é aquele mendigo, é uma pessoa que vive simples. A pobreza, irmãos, é uma condição que Deus permite que uns sejam pobres e outros que tenham mais condições. O problema é que na cultura que nós vivemos, isso vai se tornando um problema, porque quem tem mais quer mais. E isso vai sendo uma forma de explorar o menos favorecido e agravando a situação dele. E o texto de Efésios 4 vai mostrar que os que têm mais têm que estar sempre buscando ajudar quem tem menos, especialmente na igreja. Mas eu quero trazer a vocês essa questão do descontentamento, porque ele também é um tipo de idolatria. Colossenses 3:5 mostra claramente que a cobiça é idolatria. Vocês podem ler comigo? Fazei, pois, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Avareza aqui, irmãos, tem a ver com a cobiçar o capital, desejar ardentemente, simplesmente juntar, né? E aqui nós temos um problema de idolatria. No final tem que é idolatria. Tem uma frase famosa que se usa para a gente detectar nossos ídolos. É assim, ó, se eu ao menos traço, você tem que completar. Se eu ao menos traço, eu seria feliz. O que você preencheria? Se eu ao menos, eu seria uma pessoa feliz e realizada. Se eu ao menos tivesse um filho. Vamos colocar um filho. Os nossos irmãos desejam ter filhos, por algum impedimento, alguma dificuldade. Podem pensar assim, se eu ao menos tivesse um filho, eu seria feliz. Esse filho é uma idolatria para você. Se eu ao menos tivesse um carro novo, de 8 lugares, eu seria feliz. Eu só tenho de 7, eu preciso de mais um lugar. Só tenho 7 lugares, gente. E aí os irmãos ficam me provocando a cobiça, mandando imagens, vídeos de carros de 8 lugares. Parem com isso. Tá certo, é verdade. Os irmãos estão mandando vídeo de descobrindo vans, tá? Micro-ônibus, e mandam, pastor, olha aí, achei um carro. Dá para sua família. Precisamos ter cuidado. Se eu ao menos tivesse um emprego mais decente,
É claro que a gente quer ter um emprego melhor, às vezes as coisas não estão tão bem como deveriam estar, e desejar crescer na vida, desejar conquistar melhor posição social, não é nada errado em si mesmo. Mas quando isso se torna um anelo, quando isso se torna algo que eu preciso, porque preciso, tenho que conquistar, eu só serei feliz se isso se torna uma cobiça, e isso é perigoso. O segredo, irmãos, é o contentamento. Tem um teólogo puritano, lançou um livro, na verdade, uma editora lançou um livro de um puritano, que tem como título, A Joia Rara do Contentamento. Leia esse livro. Leia esse livro, A Joia Rara do Contentamento. Quem lembra do livro de Nancy Wilson, Contentamento? Ela bebe de lá, da Joia Rara do Contentamento. Então, 2 livros para você ler. Joia Rara do Contentamento e Nancy Wilson, Contentamento. Você vai ler esses livros vão ajudá-los a aprender a ter contentamento no coração. Mas eu quero, para a gente estar concluindo a exposição de hoje, eu quero compartilhar com vocês algumas formas de cobiça, conforme o 10º mandamento, e a primeira delas é: cobiçamos quando desejamos as coisas do nosso próximo, conforme o texto que diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo. Casa do próximo é tudo que, não apenas a casa, mas tudo que ele tem na casa, que tem a ver com o final do versículo. Servo, serva, boi, jumento, são coisas que eram valiosas. E ainda hoje boi, por exemplo. O jumento está barato, ninguém quer. Jumentos estão soltos nas BRs. Ninguém quer jumento. Acho que lá na China, para lá estão levando o jumento para lá. São valiosos. Acho que vão fazer churrasco. Fala embaixo. Eu acho que é brincadeira dos nossos amigos da internet. Então, nós precisamos lembrar que, quando desejamos a coisa do nosso próximo, como já dissemos lá em cima, nós estamos cobiçando. Mas aí, nós não temos mais cobiça por jumentos, mas temos cobiça por carros maiores, carros mais potentes, casas maiores, melhor entretenimento. Os meninos aí querem um novo PlayStation. Não tem nem a PlayStation, é antigo, né? Tem outro jogo mais... São jogos mais... Tem jogos mais avançados. Eu nem estou acompanhando esses jogos, não, tá? Então, a gente tem desejo por roupas de grife, aparelhos eletrônicos com mais recursos, celulares de última geração, e o consumo toma conta de nosso coração. Sabe o que é isso, irmãos? Cobiça. Diz que a medida do ter nunca enche, não é? Isso é cobiça. A medida do ter nunca enche. Isso é cobiça, gente. Dar um exemplo bíblico para aproximar os irmãos de cobiça. O exemplo que nós usamos, para o mesmo do mandamento não matarás, é o rei Acabe. Quem lembra do rei Acabe? O rei Acabe era um rei, gente, tinha tudo o que ele precisava, mas ele cobiçou a terra de uma pessoa, uma herança pequena de uma pessoa, e ele chegou para aquela pessoa e disse, olha, eu quero essa terra, eu posso até trocar com você por outra, eu posso pagar a terra se você quiser. Esse amigo disse, eu não vendo, é a herança do papai, deixou para mim, eu não vou vender por nada desse mundo. Você pode vender todo o tesouro do rei, eu não vou vender. E ele então adoeceu. Gente, olha, a cobiça pode nos levar para a cama, ficarmos doentes. O que eu disse para vocês, às vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são fumaça para esconder pecados. Fumaça. Ela ofusca
para que a gente não encontre os pecados. Eu falei isso de Adão com o seu medo, falei de Caim com a sua ira, e agora estou falando de Acabe com sua cobiça. Ele simplesmente estava adoecendo. E sua mulher, como uma mulher cheia de artimanhas, olha o nome dela, Jezabel. Não bote no sua filha, nunca bote o nome de Jezabel na sua filha. É um nome que a Bíblia condena. Usa a Jezabel, lá em Apocalipse, tem a figura de uma mulher chamada Jezabel. É a figura de pecado, de idolatria, de vergonha. E essa mulher deu um jeito de adquirir aquela terra. Como foi o jeito que ela deu? Matando aquele cara. Vamos matar e a terra é nossa. Temos testemunhos aqui na região de gente que faz isso. Elas querem a terra alheia. Ela ameaça o proprietário. O proprietário não abre e eles matam o proprietário e ficam com a terra. Isso é muito comum aqui na região. Temos um exemplo, uma pessoa recentemente nos deu um exemplo de uma pessoa que veio do sul do país para cá. Região aqui de São Domingos. E lá ele comprou uma terra. E essa terra, depois surgiram lá os outros donos e disse: rapaz, aqui a gente não sai dessa terra não, que é nossa. Minha amiga, comprei, está aqui. E ele teve que pagar de novo. Paga mal, paga duas vezes. Paga mal, paga duas vezes. Só que ele não pagou mal, ele pagou corretamente. Mas o crime, irmãos, o criminoso, ele é violento e cobiçoso. E precisamos lembrar disso. Acabe foi esse homem. Agora, pasmem, era o rei do povo de Deus. Nós, como líderes, não estamos isentos do pecado e de pecados graves. Temos que ter muito cuidado. Segunda forma de cobiçar isso mesmo, quando cobiçamos a mulher do próximo. Esse é um lembrete de que o sexo pode ser um dos nossos desejos mais indiscriminados ou indisciplinados. Sexo. Cobiçar a mulher alheia. Isso é muito comum. Em Presidente Dutra tem isso? Tem. Em nossas igrejas tem isso? Tem, lamentavelmente. Pecados graves de cobiça. Começa a olhar para a mulher, por isso cuide da sua. Tá? Vista sua mulher bem vestidinha, cobertazinha. Porque quando ela é coberta ainda cobiça, imagina se ela for descoberta. Sexo começa com os olhos, os homens cobiçam com os olhos. E o que os olhos não vê, o coração não sente, dizem, né? É claro que essa é apenas um ditado. Mas eu estou falando assim de uma forma brincalhona para dizer de um assunto tenso, tão sério, em nossas comunidades. A cobiça é você desejar a mulher que pertence a outra pessoa. Você sabe que isso te torna um cara amaldiçoado? Uma mulher amaldiçoada, desejar o marido da outra? Isso é um pecado gravíssimo, gente. Mas por que a gente faz isso, mas não faz aquilo? Meu amigo, não trate desse pecado como um pecado qualquer. Não é pecado, não é tudo igual como a gente pensa, não. Todo pecado é transgressão da lei, mas nem todo pecado é do mesmo tamanho. Tire isso da sua cabeça. Isso é pura mentira. Pensar que todo pecado é do mesmo tamanho. Para Deus, Deus considera que é pecado, todo tipo de pecado. Mas Deus também considera em sua palavra pecados mais graves. Porque isso aqui não mata apenas o teu casamento. Isso mata famílias e filhos. Isso é muito grave. Nós já falamos sobre isso. Quando falamos sobre o não adulterarás. Tem tudo a ver com o não adulterarás. Cobiçar a mulher do próximo. É um desejo mortal. E ele está do lado de outros desejos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22. Podem ler comigo? Porque do coração...
que procedem os maus, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, que mais? A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a inveja aí, tá? A inveja tem a ver aí com a cobiça. Essa palavra, esse pecado está junto com vários outros pecados que são mortais. Pecados, junto com pecados de adultério, de assassinato. O que quer dizer? Pecado é coisa séria. Cobiçamos quando desejamos toda e qualquer coisa que pertence ao nosso próximo. É disso que Êxodo 20:17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao nosso próximo. Às vezes nós cobiçamos as qualidades das pessoas. Cobiçamos sua idade, cobiçamos a sua aparência, cobiçamos a sua inteligência e até mesmo os seus talentos. Isso acontece na igreja? Acontece. Na igreja. As pessoas invejam talento, inteligência. Ah, como é invejável. Isso é pecado. A gente usa como se fosse algo assim positivo. Isso é errado. É claro que você pode admirar, mas normalmente quando você diz que é invejável, é que você deseja ter a inteligência da pessoa. Isso é pecado. Agora, você deseja ter um bom raciocínio, uma boa inteligência, mas não a dela. Cada um é cada um, com seus pontos fortes e pontos fracos. As pessoas não apenas desejam idade, aparência, mas também desejam o casamento. O solteiro deseja o casado está com saudade de ser solteiro. E aí começa a ter inveja do solteiro. Inveja de filhos, quem tem filhos tem inveja daqueles que estão viajando sem filhos. Os que não têm filhos desejam ter filhos. E aí começa aquela inveja pecaminosa. Não estou dizendo que se você deseja ter um filho, você está pecando. Estou dizendo é que se você deseja a família do outro, os filhos do outro, você está transgredindo o 10º mandamento. E aí eu quero concluir esse tempo com vocês, lembrando das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele nos faz lembrar que o comer, que o vestir, que o beber, que tudo aquilo que precisamos, ele nos dá. Nós não temos que cobiçar nada do outro. Crianças, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não cobicem os brinquedos dos outros, não cobicem as coisas dos outros, não fiquem dizendo para o pai de vocês, como eu seria feliz se eu tivesse uma boneca da Barbie, a de última geração, a mais atualizada. No ano que vem vai ter outra. Não fique dizendo, seria feliz se eu comprasse um novo iPhone. No ano que vem tem outro, e mais outro. Nós precisamos ser contentarmos com o que nós temos. Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro o seu e a sua, e todas estas coisas. Não é as coisas, é estas coisas. Porque quando a gente diz as coisas, a gente pode fazer a busca do reino apenas de maneira para satisfazer nossos desejos. Eu busco a Deus e Deus me dá tudo o que eu quero. Não. Deus dá tudo o que você precisa, comer, beber e vestir. É o que diz o texto anterior. Então, o Senhor Jesus Cristo, na verdade, é tudo o que temos e tudo o que precisamos. Se você tiver Jesus, mesmo quando você sente falta de coisas, você se contenta. Eu visitei hoje a dona Joana, a avó do Watson, 86 anos. Está com infecção, está com líquido no pulmão, está muito mal lá no materno.
E eu pude conversar com ela, ela virada para a parede, porque ela estava sem condições de virar. Conversando sobre Deus com ela. E ela dizendo que a sua fé estava firme. E eu pergunto para você, você acha que a dona Joana, a irmã Joana, está preocupada com as coisas materiais? Se ela ganhou, se ela deixou de ganhar? Se ela tem celular, se ela não tem? Se ela vai na casa dela? Ela não está preocupada com nada disso. Sabe o que ela está preocupada? Eu imagino, eu devo imaginar, é com essa passagem desta vida para outra. A gente sente que não vai demorar muito. Eu não estou dizendo com isso, irmão, trazendo uma notícia ruim, dizer que ela vai morrer hoje ou amanhã. A vida é muito breve, mas certamente ela deve sentir medo e às vezes se preocupar. Mas a preocupação dela é outra, diferente da nossa. Ela tem preocupação de como vai ser essa morte. O irmão Bazu, o pai, já se preocupa. Ele disse, está bem pertinho, está próximo. Ele disse que não quer morrer. Não é, irmã? Lembra? Quero morrer, não. Não estou esperando a morte, não. Estou esperando a volta de Jesus. Mas, se brincar, Jesus vai demorar um pouquinho. E aí a morte não tem jeito, vai chegar. Mas o mais importante é que nós não nos apeguemos a essas coisas. Temos que trabalhar, conquistar, mas nunca ficar com o coração amargurado, porque não temos o que os outros têm. Quero finalizar citando, conforme o entendimento de Kevin DeYoung, alguns sinais de cobiça modernos, só citação, e aí a gente vai orar. Você pode estar cobiçando, diz Kevin DeYoung, você pode estar cobiçando caso tenha machucado os outros a fim de satisfazer seus interesses. Você pode estar cobiçando caso esteja preocupado em ganhar e acumular mais. Você pode estar cobiçando caso não esteja disposto a abrir mão do que você já tem. Você pode estar cobiçando caso esteja resmungando com frequência acerca de sua casa, seu cônjuge, da qualidade de seus bens e de sua vida conjugal. São expressões de Kevin DeYoung no seu livro 10 Mandamentos. Indico leitura para vocês também desse livro. Concluindo, eu quero apresentar alguns conselhos práticos. 3, exaltemos e confiemos na providência divina. Deus cuida de nós. 2, exercitemos nosso contentamento. E, por fim, guardemos nosso coração da cobiça. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, que a Tua graça e misericórdia queira assistir cada um dos seus membros nesta noite. Obrigado por nos amar tanto e preservar a Tua vontade, registrando essa vontade neste livro chamado Escritura Sagrada. Obrigado por preservar os 10 mandamentos para nós e principalmente te agradecemos porque quando nós percebemos que não temos por nós mesmos condições de cumprir os mandamentos, Jesus, o nosso super-herói, o verdadeiro super-herói, a verdadeira estrela, capitão, vencedor, aparece para nos salvar e cumprir a lei em nosso lugar e sofrer as penalidades da lei em nosso lugar, para que pudéssemos ser justificados, adotados, santificados e, por fim, glorificados. Que o Teu nome seja louvado, que esta igreja aprenda que os 10 mandamentos não é algo legalista, mecânico, que ficou no Antigo Testamento, que a igreja entenda que os mandamentos são a vontade de Deus para o seu povo, que não conseguimos cumpri-la perfeitamente, mas podemos buscar
obedecer ao Senhor como expressão de gratidão pela obra de Cristo Jesus. Assim nós oramos, pelos méritos de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém.